Boa noite a todos. Queria registrar aqui a presença do Cássio e Clarissa. E o menino chama Isaac. Já estiveram conosco aqui em outras oportunidades, né? Então nós agradecemos pela visita de vocês aqui, também pela presença dos irmãos. Vocês têm acompanhado que ao longo das últimas semanas, né? Hoje, na verdade, faz um mês, nós começamos uma série de estudos aqui sobre o tema da providência divina. E nós vamos dar continuidade a esse tema. Nós já estamos há algumas semanas e vamos continuar ainda por várias semanas olhando para as Escrituras Sagradas e tentando aprender dela a respeito deste tema, a providência divina. E hoje de manhã, no nosso culto aqui de ceia, no meu devocional de ceia, a gente andou mais um pouco, mas não tem problema não. Vocês estão participando hoje com a gente, os irmãos que não estavam presentes hoje, porque nós estamos trabalhando cada oportunidade aqui como um sermão, vai tendo continuidade dentro deste tema, providência divina. E nós, hoje de manhã, nós percebemos que nós temos visto isso pela palavra de Deus e na palavra de Deus, que Deus criou todas as coisas com qual propósito? Todas as coisas foram criadas para a sua. E há diversos textos nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que sempre nos lembram deste propósito supremo da providência divina. Quando nós olhamos para a criação, nós temos textos na Bíblia que falam que a criação revela a glória de Deus. Em todos os domínios do Senhor, nós vemos a manifestação da sua glória. O objetivo da providência divina, e sempre lembrando, né, quando nós estamos falando de providência divina, isso é um tema dentro de um tema maior, que é a soberania de Deus. Então, a providência divina fala para a gente da vontade soberana de Deus, de um plano soberano de Deus, fala para a gente dos seus decretos, das suas deliberações, das suas decisões, e nós já temos ouvido aqui, através dessa série de estudos, que Deus sempre age em conformidade com o seu plano, com o conselho da sua vontade. Então, o objetivo da providência divina, o objetivo da vontade soberana de Deus, o objetivo supremo, por trás deste plano de Deus, um plano já idealizado antes dos tempos eternos, diz a palavra de Deus, antes da fundação do mundo, inclusive, o propósito supremo da providência de Deus é a sua própria glória. E a glória de Deus deve ecoar ou deve explodir, por assim dizer, nos louvores do seu povo santo. Na primeira parte aqui do nosso culto, nós tivemos o nosso momento de louvor, em preparação à mensagem que está se seguindo agora. Então, nós temos um momento de louvor, mas a nossa vida inteira deve ser caracterizada por uma atitude de louvor, de adoração. A glória de Deus deve ecoar nos nossos louvores, no nosso testemunho. E quando eu falo isso diz respeito a mim, que sou
filho de Deus. Isso diz respeito a você, que é um filho de Deus, que tem um relacionamento verdadeiro, pessoal, real com Jesus Cristo. E isso deve fazer parte da experiência de todo o povo de Deus. Último versículo que nós encerramos hoje de manhã a nossa reflexão, e eu queria voltar a ele, Romanos 11, 36. Romanos 11, 36, eu estou com a versão 11, 36. Então veja como Paulo encerra este capítulo aqui, versículo 36, ele diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. De vez em quando, para sempre. Paulo encerra isso com um amém. Então, no contexto aqui dessa passagem, o apóstolo Paulo, aqui depois de ter escrito tudo que ele escreveu até aqui, toda a parte doutrinária da carta, são os 11 primeiros capítulos, ele encerra, então, essa parte doutrinária, exultando aí no poder de Deus, exultando na sabedoria de Deus, exultando na autossuficiência de Deus, e esse é o objetivo de Deus com toda a sua providência, ou em toda a sua providência. Qual o objetivo? Que as suas criaturas o louvem por sua glória. Em Apocalipse, nós temos um vislumbre da exultação, do louvor perfeito lá no céu. Eu quero que vocês venham comigo agora para o livro de Apocalipse, capítulo 4. Versículo 11. Apocalipse 4, 11. E o apóstolo João, aqui na sua visão inspirada do Apocalipse, ele escreve o seguinte, naquela visão que ele tem da sala do trono. Ele diz: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, notem o seguinte: um Deus criador, ele se pôs em ação para criar, e este Deus criador, ele também se pôs em ação para redimir. E tudo isso conforme um plano. E tudo isso para a sua glória. Nessa passagem aqui, nós vemos que o céu, ele responde aí ao ato de criação de Deus. E essa resposta que nós vemos aqui no céu, na sala do trono, é a resposta que Deus queria quando ele criou todas as coisas. Qual é a resposta do céu nessa passagem? A resposta é louvor. O céu responde: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade elas existem e elas foram criadas. Deus e o Cordeiro, eles recebem aí a glória, a honra e o poder. O Deus Criador e o Cordeiro Redentor, eles estão ali lado a lado. E eles recebem a glória. Meus queridos irmãos, a única resposta apropriada à providência divina é o louvor da sua. Se
nós vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, onde nós temos ali a semana criativa, qual é o ápice da criação de Deus? O que é o clímax da criação de Deus? O homem e a mulher. Gênesis 1, 26 e 27. E Deus colocou no homem e na mulher o quê? A sua imagem e semelhança. Ele não colocou isso no restante da criação. Ele colocou a sua imagem e a sua semelhança no homem e na mulher. E ele disse o que ao homem e à mulher? Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Então eles deveriam encher a terra do quê? De imagens e semelhança de Deus. O que Deus queria? Deus queria um mundo cheio de adoradores. Cheio de adoradores. Quando nós olhamos para o mundo físico, para a natureza criada por Deus, este mundo físico, a natureza, também revela a glória de Deus em todos os lugares. E há textos, especialmente no livro de Salmos, que falam isso. Então, lá no início, o ápice da criação é o homem e a mulher. Deus coloca neles a sua imagem e semelhança. Qual o objetivo? Encher a terra da imagem e semelhança de Deus. Encher a terra de adoradores de Deus. Então nós olhamos para toda a criação e toda a criação manifesta o quê? A glória de Deus. E lá no fim da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, o anjo de Deus ele faz o seguinte clamor ao mundo. Apocalipse 14, versículo 7. Apocalipse 14, versículo 7. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, meu ponto aqui, olhando para o início, para a Bíblia como um todo, para o final da Bíblia, nós somos destinados a encher a terra com adoração, adoração ao Deus que fez os céus, a terra. E no fim de tudo, nós devemos entender que tudo o que Deus criou, absolutamente tudo, existe para a glória de Cristo. Por causa da sua realização na cruz do Calvário e por causa da sua ressurreição. Outro texto, Colossenses 1,16. Agora liguem esses pensamentos que tenho exposto aqui com essa passagem. Colossenses 1,16. Escreve o apóstolo Paulo: pois nele quem? Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, neste texto aqui, nesta instrução do apóstolo Paulo aqui aos Colossenses, ele diz para nós: tudo foi criado por meio de quem? De Cristo. E tudo foi criado para Cristo. Então percebam o seguinte: a glória de Cristo
e a glória do Pai. Ambas as glórias são propósitos da criação. Tudo o que aconteceu na eternidade passada, toda a decisão divina que aconteceu antes da fundação do mundo, antes da própria criação do mundo, a obra da redenção, o cordeiro que foi morto, tudo isso aí faz parte da providência divina. E a parte mais gloriosa da providência divina é a obra salvadora que Jesus Cristo realizou lá na cruz. Agora vamos para Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículos 9 a 12. Eu gostaria de poder transmitir na leitura a intensidade aqui desse texto. Acompanhe. E eles cantavam um cântico novo. Qual era o cântico? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Agora vejam a cena do apóstolo João vendo o céu. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Quantos eram? Milhares de milhares, milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E eles cantavam em alta voz. Imagina esse coral lá no céu. Esse período de louvor lá no céu. Eles cantavam em alta voz. O que eles cantavam? Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Agora isso é Apocalipse 5. Vocês estão lembrados de Apocalipse 4? Nós temos o Senhor, Deus e nosso. É um louvor dirigido a quem? Deus Pai. Tu, Senhor, Deus e nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4. Apocalipse 5, lemos agora, momentos atrás. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui no céu, entre o capítulo 4 e 5? Para onde está se movendo o louvor no céu? O céu se move da glória do Pai para onde? Para a glória maior da morte do Filho de Deus. Porque ele morreu. Ele morreu, diz aí o coral de anjos, esses milhares de milhares e milhões de milhões no seu cântico, dizem que ele morreu para comprar pecadores. O propósito, então, agora prestem atenção, o propósito supremo de Deus, na sua providência, é o louvor da sua glória e também o quê? Magnificar a glória de seu Filho. O louvor da glória de Deus Pai e o louvor da glória de Deus. Irmãos, o alvo
inteiro da criação. E o alvo inteiro da salvação é o quê? A glorificação de Deus Pai e a glorificação de Deus Filho. Versículo 13. Versículo 13. Apocalipse 5, 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam o quê? Aquele que está sentado no trono. Quem é esse? Deus Pai. E ao Cordeiro. Quem é ele? Jesus Cristo. Sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todos. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a aclamação, se é que eu posso colocar dessa forma, a aclamação universal do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui corresponde muito àquilo que o apóstolo Paulo afirmou lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Lembra naquela sessão, quando ele começa a falar, tenham todos a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus? Ele vai fazendo ali uma descrição, né, do Senhor Jesus Cristo, da sua encarnação, dos seus sofrimentos, e ele conclui aquela sessão ali dizendo o quê? Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E é isso que está acontecendo no céu. Apocalipse 5, 13. Então, notem o seguinte: todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, um dia vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Em Apocalipse 5, nós temos a abertura do livro selado. A gente já estudou sobre isso aqui na classe de escatologia. Quando o livro selado for aberto no céu, ele vai ser aberto por quem? Quem é o único que podia abrir o livro selado? O Cordeiro. Quando ele for aberto no céu, quando ele for aberto pelo Cordeiro lá no céu, então vai começar uma adoração celestial. Todo ser criado no universo, todas as hostes angelicais, todas as criaturas inteligentes, todo o reino animal, todos os seres no céu, na terra, debaixo da terra e do mar, cada classe de criatura do cosmos, anjos, humanos, demônios, pássaros, animais, peixes, todos vão comparecer. Eles vão adorar o Pai. Isso vai ser o espelhamento do louvor, vai ser um louvor universal. E então, Pai e Filho, eles põem fim a esta presente era. Pai e Filho, eles são adorados. Pai e Filho vão habitar a Nova Jerusalém. Isso aqui é a visão de João aí da sala do trono. Quando ele foi arrebatado ao céu naquela visão e ele pôde ver a sala do trono e ver as coisas que iam acontecer. O que ele viu no final da história? A glorificação do Pai e a glorificação do Cordeiro. Essa é a visão que João teve
aquele momento onde ele é arrebatado ao céu. Então percebam o seguinte, quando a gente olha esses aspectos ao longo da história da Bíblia, o que nós percebemos? Que o louvor a Deus, o Pai, e o louvor ao Cordeiro, isso é o aspecto central desta adoração celestial que o apóstolo João teve na sua visão, mas na verdade isto é o propósito de toda a história da providência divina. Lembra hoje de manhã para onde está caminhando, ou para onde está se movendo todo esse plano de Deus? Efésios 1:2, fazer, 1:10, fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra. O cordeiro que foi morto é o cordeiro, aqui em Apocalipse 5, é o cordeiro que abre os selos. O cordeiro morto, ele é aqui em Apocalipse o carneiro vencedor. E ele é suficiente para nos manter com os nossos joelhos dobrados pelo resto das nossas vidas. Jesus Cristo é o cordeiro cujo sangue derramado lá na cruz do Calvário nos trouxe vida, liberdade. E hoje eu e você que cremos em Cristo, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5:10, nós somos o que em Cristo? Novas criaturas. Os anjos aqui nessa adoração celestial dizem, digno é o cordeiro que foi morto, porque com o seu sangue ele o quê? Comprou pecadores. Ele nos comprou para pertencermos a Deus. Então a morte do Senhor Jesus Cristo é uma eterna vitória. E por meio da sua morte, ele venceu Satanás. Ele despojou os poderes, as autoridades, ele fez de Satanás e das suas hostes demoníacas um espetáculo público. Paulo diz isso lá em Colossenses 2:15, a providência divina triunfou sobre as obras do diabo lá na cruz do Calvário. Eu creio que esses pensamentos deveriam estar na nossa mente, no nosso coração todos os dias, durante a nossa peregrinação, durante esses dias que Deus nos dá para vivermos aqui na terra. Meu irmão, a história não começou há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo encarnou e veio a esse mundo. A sua história pessoal, ela não começou quando você nasceu, ou quando você foi concebido pelos seus pais. Tudo faz parte de um plano divino. Tudo faz parte da providência divina. E nada, absolutamente nada, pode impedir Deus de executar os seus planos. Por que nada pode impedir a execução dos planos de Deus? Porque Ele é Deus. Ele é soberano. Ele pode fazer tudo o que Ele quer fazer, tudo que lhe agrada. Ele tem o direito e Ele tem o poder de fazer tudo o que Ele quer fazer. Então, às vezes, nós vivemos as nossas vidas tão melancolicamente, ou de forma tão abatida, porque, em alguma forma, talvez na nossa maneira de perceber as coisas, nós achamos que não tem ninguém na sala do trono. Que Deus não está no trono. Mas Deus está. Sempre esteve no trono. Na eternidade passada Ele estava no trono. Hoje Ele está no trono. Na eternidade futura Ele estará no trono. O que significa isso? Ele está governando. O mundo não está desgovernado.
o fim da história é a vitória e a destruição final daqueles que já foram derrotados. Esse é o fim da história, esse é o nosso Deus. Agora, quando nós pensamos dessa parte, existe uma acusação que é muitas vezes imputada aos cristãos, e os cristãos, de modo geral, são culpados desta acusação. Então, muitas vezes os que observam nossa experiência de andar com o Senhor, muitas vezes nos dizem: o Jesus de vocês é muito pequeno. E muitas vezes nós somos culpados desta acusação pela forma como nós nos relacionamos com Ele, pela forma como nós procuramos compreender aí todo o plano de Deus, e nós perdemos a visão de que Deus está na sala do trono e que tudo faz parte da providência divina. Então, nós fizemos de Jesus, que é o nosso irmão mais velho, é o nosso melhor amigo, muitas vezes nós fazemos ele como um de nós, como se ele fosse igual a Deus. Então nós perdemos a noção de que ele é um Senhor soberano, que todas as coisas estão debaixo do seu controle, e que diante dele todos haverão de se curvar um dia. E nós achamos então que esse Senhor soberano, ele perdeu a percepção da minha realidade, da minha experiência, daquilo que eu estou passando, sofrendo. Certa vez Deus falou o seguinte por meio do salmista Asaf. Salmos 50, 21. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Agora notem o seguinte, Deus falando aqui. Você pensa que eu sou como você. Nós somos muitas vezes culpados disso. Nós achamos que o nosso Senhor, ele é como nós. E como nós somos muitas vezes. Volúveis, instáveis, emocionais, não razoáveis, atemorizados, incapazes, impotentes, sem sabedoria, fracos. Mas isso somos nós. Deus diz: você pensa que eu sou como você, mas eu não sou como você. Ele é Deus. Ele diz: mas eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa. Então, esta é uma acusação que eu e você precisamos enfrentar no nosso cristianismo, que muitas vezes é um cristianismo light, diet e soft. Que nós tentamos fazer Deus como um de nós, mas ele não é um de nós. Quem é o nosso Deus? É o Deus Todo-Poderoso, soberano. E me impacta demais pensar, como eu falei hoje de manhã, que toda obra de redenção, o Senhor Jesus Cristo ter vindo a esse mundo, ter encarnado, se feito homem, assumindo a forma de servo, caminhando lá para a cruz do Calvário, morrendo naquela cruz,
Às vezes, podemos pensar que tudo isso foram os homens que fizeram, ele morreu por meio de mãos de iníquos. Mas, meus queridos, toda a obra redentora de Deus já estava planejada antes da fundação do mundo. A sua salvação já era objeto da eleição de Deus antes que existisse mundo, antes que existisse sequer o pecado. Mas nós às vezes pensamos que tudo está indo a Deus dará. Tudo está entregue à sua própria pessoa. Isso não é verdade. A providência divina, ela está em andamento. Ela está em execução. E Deus vai concluir os seus planos. E como eu falei hoje de manhã, podemos até ler esse texto, Efésios 1:10. Efésios 1:10. Versículo 9, que nos revelou o mistério da sua vontade. Quando falamos em vontade, nós estamos falando em providência divina. Ele nos revelou, então, o mistério da sua providência, de acordo com o seu bom propósito. Qual é? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A gente vai chegar lá? Deus vai fazer convergir todas as coisas em Cristo? Ou você olha para esse mundo aqui, já é. Você crê ou não crê na palavra? Ele vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, não tem nenhuma ponta desatada. Nada está desgovernado. Tudo está seguindo a providência de Deus. Os propósitos de Deus não foram anulados. Aliás, o apóstolo Paulo diz que em Cristo há o amém divino. Tudo segue conforme essa perspectiva que eu e você temos que ter para as nossas vidas. E se nós vemos que as coisas parecem que estão indo a ladeira abaixo, é porque a graça longânima de Deus ainda aguarda. Aguarda o quê? A salvação de todos aqueles que foram eleitos. Pedro diz isso na sua segunda carta. A longanimidade de Deus, a paciência de Deus aguarda o cumprimento pleno da sua providência. Agora, nós não devemos achar que porque Deus está sendo paciente, ele está sendo negligente. Tudo está seguindo conforme o plano. O Kelvin tem trazido para nós aqui nas terças-feiras na classe bíblica lições sobre o tabernáculo. O que me impressiona no tabernáculo, várias coisas, mas algo logo do início, quando Deus manda Moisés começar a obra de construção, ele diz: faça tudo conforme o modelo que eu te dei no monte. Faça tudo conforme o modelo. Irmãos, tudo está seguindo o plano. Creia nisso. Deixe essa verdade mudar o seu coração. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3.
a partir do versículo 8. Penso, se eu não estou me equivocando, acho que uma música até nós cantamos aqui, tinha essa frase aqui. Não se esqueça disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tinha uma música que falava uma frase assim, né? Que cantamos anteriormente. Bom, obviamente que aqui é uma figura de linguagem, mas usando isso, se para o Senhor 1000 anos é como um dia, quanto tempo se passou Deus da morte de Cristo? 2 dias. Se 1000 anos é como um dia, passaram um pouquinho mais que 2 dias. Não se esqueça disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é o quê? Paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Lembra de Hebreus 2:10 que lemos hoje de manhã? O Deus que criou todas as coisas está fazendo o que neste momento? Conduzindo muitos filhos à glória. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Versículo 13. Agora isso aqui fala diretamente ao nosso coração. Versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Isso tudo faz parte da providência divina. Nós temos essas promessas. Nós vamos habitar no novo céu e na nova terra. Nada saiu do seu curso. Mesmo o aumento da iniquidade na terra, nada disso saiu do curso da ação. Deus continua pleno, poderoso, reinando, governando. Aquele versículo de Efésios 1:10, volte lá, por favor, Efésios 1:10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Eu expliquei hoje de manhã. Quando nós estudamos a Bíblia e olhamos isso do ponto de vista das dispensações, das administrações de Deus sobre a terra, o último período de administração de Deus sobre a terra é a dispensação do reino, que vai começar com o reino milenar. Quem será o reino aqui na terra? Jesus Cristo. Ele vai reinar por 1000 anos. É um reino terreno, físico. Todos vão estar debaixo deste reinado. E o que segue-se ao reino milenar? O reino eterno. No reino milenar, no reino eterno, Cristo será. É para isso que é para aí que a história está caminhando. Tudo que aconteceu na eternidade passada, tudo que tem acontecido ao longo da história deste mundo, que
que vai acontecer na eternidade futura. Está dentro da providência de Deus. E o aspecto mais maravilhoso de toda a providência é a morte do corpo. Digno é o corpo. Ele merece o nosso louvor, a nossa gratidão. Ele é soberano. A sua vitória conquistada na cruz foi uma vitória estrondosa. E nós nos encontramos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, como filhos de Deus que somos. Nós estamos exatamente hoje ouvindo tudo isso, porque lá na eternidade passada, em algum momento que nós não conseguimos perguntar, Deus pensou em mim, pensou em você. Ele decidiu soberanamente que você faria parte do seu povo. Para que isso fosse possível, o Cordeiro precisou ser sangue. Digno é o Cordeiro. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por poder abrir a tua palavra, compartilhar com os meus irmãos, especialmente, Senhor, quando abordamos este tema da tua providência e quando somos desafiados, Senhor, a pensar que já na eternidade passada, todo o plano de criação e de redenção foi concebido visando a tua glória, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e visando a felicidade do seu povo. Nós não sabemos, Senhor, entender profundamente essas verdades, mas nos vemos, Senhor, fazendo parte deste plano eterno, maravilhoso, inexplicável. E nós estamos, Senhor, indo a caminho da eternidade. E muitas vezes, Senhor, nós ficamos atemorizados, nós ficamos abatidos, nós ficamos assombrados e achamos, Senhor, que nossa vida está indo em frente sem qualquer rumo ou direção. Mas a tua palavra também diz que aquele que começou boa obra em nós há de completar. E o Senhor está fazendo isso. O Senhor está completando a sua obra nas nossas vidas e o Senhor está executando todos os seus planos concebidos na eternidade passada. Nos dá, Senhor, compreensão para essas verdades e que elas possam nos fortalecer, aperfeiçoar a nossa fé, sobretudo o nosso louvor, para a glória do Senhor e do nosso Pai Celestial. Peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.